Você sabe o que o repolho, o brócolis e a couve-flor têm em comum? Se você pensou em eles são do mesmo tipo, talvez não tenha percebido, mas já conhece a família das crucíferas. As crucíferas fazem muito bem à saúde, pois possuem um composto antioxidante. Então, se você ficou interessado e quer incluir mais dessas hortaliças no seu dia a dia, fique atento às informações que o nutrólogo Roberto Navarro traz pra gente sobre elas. Muito boa tarde, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Tudo bom, Prazer é Léo? nosso. Tudo jóia? Obrigado aqui o banquinho, viu? Pegou meu banquinho, não tem problema não. Tem problema. Tá com dor na coluna, É. eu já passei Aqui, por mas isso, fora. é ruim E demais. veio, né, doutor? Opa! Muito acho que eu obrigada, perco. viu? Por Ixi, favor. pelo amor. Não, esse convite é irrecusável. Muito obrigada. O que são os crucíferos? Eu achei chiquérrimo. Nome difícil, estranho, né? Ainda tem outro nome ainda estranho, chama brássicas. Brássicas? Brássicas. Olha, Na verdade, assim, a botânica coloca muito nome, classifica vegetais no mesmo grupo pela característica das suas folhas, da maneira como ele cresce, né? Então, as crucíferas é o nome de um conjunto de alimentos que todo mundo conhece. Quais são as crucíferas? Todo mundo já comeu. Brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, rúcula, agrião. São essas as crucíferas e, alimentos que podem trazer muitos benefícios. muitos, doutor. Muitos. Que tipos de benefícios? Olha, é tão interessante. Eu digo, se tivesse que classificar os 10 melhores alimentos no mundo em termos de saúde, não estou dizendo nem sabor, porque sabor também pode ficar muito bom. O brócolis estaria, né, que é uma crucífera, dentre esses aí. Porque o que eles têm nas crucíferas? O que mais se estuda? Eles têm algumas vitaminas que outros alimentos têm, não seja talvez um grande diferencial. Eles têm vitamina C? Tem, mas eu acho que outros alimentos já têm. Tem vitamina K, que é importante para a coagulação do sangue, então também bacana. Mas o diferencial são alguns compostos que eles carregam, que a gente chama de compostos bioativos. Não são classificados nem de minerais, nem como vitaminas. A gente chama de compostos bioativos dos vegetais. Eles têm uma família chamada de polifenóis, que tem um representante chamado isotiocianato, que é muito estudado. A gente chama de composto enxofrado, para ficar mais fácil. Os estudos mostram muitos benefícios, muitos, em diminuição do risco de câncer. Estudos em animais eram ainda confusos, né? Em humanos tem poucas referências, mas os últimos estudos mostraram uma possível diminuição do risco, não que trate o câncer, tá? Mas diminui o risco de câncer de próstata em homens, por esses compostos bioativos, e de mama na mulher. Inclusive tem um desses compostos do brócolis, né? Que chama 3-indolcarbinol ou indol-3-carbinol, como queiram dizer, que é muito interessante para diminuir o risco de câncer de mama em mulheres, né? Então, realmente, eles são muito interessantes. Eu acho que, sabendo usar, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho disso também, né? Do modo de preparo, né? E, doutor, como que a gente prepara, então? Porque quando às vezes a gente tem um alimento, vamos dizer, a gente tem a faca e o queijo na mão e erra, né? Exato, exato. O que a gente erra, doutor? Olha, na verdade, o risco de comer as crucíferas na forma crua não é muito legal, porque existe um composto bioativo que chama glucosilonato, que quando não passa por aquecimento, na forma crua, então brócolis cru, couve-flor crua, rabanete cru, desses eu acho que tem a couve-manteiga, que é aquela que a gente usa muito em suco verde, Sim. que a gente não vai refogar para fazer o suco verde, então a gente vai ingerir crua. O único alerta é que, comidos na forma crua, esses tais glicosilonatos podem diminuir um pouco a absorção de iodo pela tireoide. Então, em animais, alguns estudos mostraram que os ratinhos que ingeriam quantidades exageradas. Não é uma vez ou outra. Não, de crucíferas cruas. E já tinham algum início de deficiência de iodo, isso levava ao hipotireoidismo. Então, para nós humanos, isso nunca foi provado, porque tem que ser uma quantidade muito grande, tá? Para poder causar isso. Mas fica alerta, quando aquece, né, passou por cozimento, esse tal glicosilonato perde o efeito. Então a gente pode comer à vontade. Aí sim, são alimentos que eu não restringiria para ninguém. Na forma cozida. Né? Ou aí pode ser refogado, aí eu acho que cada um escolhe o jeito que achar melhor. Mas só o alerta, não coma cru.
sempre refogadinho. Refogadinha. Léo tem uma perguntinha para você. Tá. Tenho uma pergunta. Existe alguma diferença do tipo, por exemplo, brócolis ninja para o brócolis brasileiro, a couve-flor branca, a couve-flor roxa, ou o rabanete também, que tem suas variações, assim como a couve também? Tem alguma diferença de um para outro? Ou, enfim, Olha, eu vou falar brócolis é brócolis. vou falar do ponto de vista médico, tá? Do ponto de vista da culinária, quem sou eu para dizer? Né? É que eu deixo isso para vocês. A melhor forma, como é que fica mais gostoso, né? Mas em termos de nutrientes, eles são muito similares, não dá tanta diferença. Quando a gente tem a versão roxa, então, por exemplo, como você perguntou, mais um componente bioativo bacana, porque os pigmentos que dão cor roxa aos vegetais é um grupo também de polifenóis, um deles chama antocianina, altamente antioxidantes. O que a gente está estudando hoje? Aliás, eu acho que nunca se teve tanta evidência sobre isso. Todo alimento que contém algum nutriente que seja antioxidante, isso é uma defesa que o nosso corpo tem. Muitas doenças estão ligadas à oxidação excessiva das nossas células. E inflamação subclínica, que a gente fala, crônica, repetitiva, não porque inflamação porque machucou o corpo, não. A gente chama de inflamação crônica subclínica algumas condições médicas. Alérgicos, quem tem infecções com frequência, diabéticos podem ter inflamação crônica subclínica, algumas doenças autoimunes, as artrites, né? Então, toda vez que seu corpo fica inflamando toda hora ou oxidando com facilidade, a gente tem muito mais risco de morte ou de doenças ligadas a isso. Até o câncer está ligado à oxidação excessiva das nossas células, alterando o nosso DNA. Então, todo alimento rico em antioxidante que tem algum poder anti-inflamatório, ele é fantástico para a nossa saúde. E eu diria que nas crucíferas a gente tem tudo isso. A gente tem vários componentes com efeitos anti-inflamatórios e potentes antioxidantes. O roxinho, por exemplo, aqui, do repolho roxo, mais um pigmento, mais uma substância para acrescentar como antioxidante e anti-inflamatório. Doutor, quando a gente fala de couve, né, você falou bem da couve, as pessoas falam muito da couve. Ela é excelente tanto quanto o brócolis também? Sim. O brócolis, ele tem alguns componentes a mais. O que é em comum em todos eles? Todos tá? eles. Fibras. Todos têm fibras, tá? Geralmente todos têm potássio, têm magnésio, isso vai contar para todos. O que vai mudar, às vezes, de um para outro, são alguns compostos bioativos. Então, a couve, ela tem também vários compostos bioativos desses que eu falei, desses tais isotiacionatos ou compostos enxofrados. Ele vai ter só um pouco menos de magnésio, tá? Mas, no geral, em termos nutricionais, todos eles são bem similares. Eles trazem, e às vezes algum outro componente que é estudado separado. Por exemplo, o 3-indolcarbinol, presente no brócolis, que tem essa proteção na mama e na próstata do homem, é mais rico no brócolis do que na couve-flor, por exemplo, tá? Mas, no geral, o que a gente quer é que as pessoas comam crucíferas, inclua no seu dia a dia. Algumas pessoas digerem só um pouquinho mal, né? Então, aquele repolho que às vezes dá um pouquinho de gases, né? Às vezes não é muito legal, mas é muito individual, nem todos têm essa intolerância, né? Então, é só respeitar a quantidade, também não precisa comer 1 quilo, né? Não precisa comer muito, né, doutor? Não, um pouquinho, até 100 gramas dia de qualquer um deles aqui, 2 xícaras ao dia, um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar. Fantástico. Perfeito. Porque eu falei da couve porque as pessoas falam muito do sistema imunológico, né, doutor? Isso funciona também? Ajuda muito? O que eu falei de antioxidante ou de anti-inflamatório cabe para o sistema imunológico, principalmente para o sistema imunológico, né? O que é a resposta inflamatória? A gente fala de inflamação como algo tecnicamente ruim. Eu não posso inflamar meu corpo. Não, a inflamação, até um certo ponto, ela é fisiológica. Ela tem que ocorrer porque, por exemplo, o seu sistema imunológico só consegue combater um invasor ou cicatrizar um tecido, um corte, por uma resposta inflamatória. É uma defesa. O que é a resposta inflamatória? Vamos mandar anticorpos para essa região para matar invasor? Está entrando uma bactéria em você. O sistema imunológico é acionado. Ele vai lá e dá uma respostazinha inflamatória. Cicatriza tecidos, repara. Então, o sistema imunológico, toda vez que a gente dá algum componente, fibras, por exemplo, a fibra, ela quando chega no intestino, ela é colonizada por bactérias específicas, que geram algumas substâncias específicas, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que as fibras geralmente levam a isso. E esses ácidos graxos de cadeia curta são alimentos para o sistema imunológico.
os anticorpos que estão ali no intestino, na porta de entrada, utilizam esses ácidos graxos de cadeia curta para poder se fortalecer, para poder reagir. Então, o fato de ter fibra nesses alimentos já traz um grande benefício. E, óbvio, alguns têm efeito anti-inflamatório. Em que sentido? Ah, mas inflamar não é bom? Tá, inflamar é bom, mas inflamar toda hora não. Não, e Então, tem acontecido muito, né, doutor? Tem, bastante. Tem porque são fatores ambientais, né, Abi? O que faz o corpo responder com muita inflamação? Quando a glicose está descompensada, um diabético mal controlado, né? Um paciente que tem uma doença imunológica autoimune, as doenças autoimunes, de um modo geral, levam à inflamação crônica. Uma tireoidite Hashimoto, uma artrite reumatoide, As né? intolerâncias. Poluição ambiental, Também. agrotóxicos, aditivos alimentares, tabaco, o que você falou também. Então, a gente está vivendo um momento de a obesidade, o excesso de gordura no corpo aumenta a resposta inflamatória. Então, o ambiente também influencia. Então, a gente tem como defesa manter o corpo são, né? São, né? Com atividade física, controle do peso, dormir bem, né? Relaxar, não ser estressado. E colocar alimento na mesa, né? Colocar proteções que a gente recebe, né? Tão dado por ele lá em cima pra gente, né? Lá em cima pra gente, tão fácil, Deu a terra, né? E deu o alimento. Falar, tá aí com Exato. vocês. Dá Ó. pra você plantar o seu, né? E quem planta bem vai colher depois. Eu fiquei perguntando bastante sobre a inflamação, porque a gente tem visto muito isso. E quando vai ao médico, geralmente fala assim, tá inflamado, tem que fazer uma dieta para desinflamar. Isso, né? exatamente. E aí a gente utiliza de alguns alimentos. Então, esses alimentos, vários a deles... curcumina que vocês mostraram aí agora já é um potente anti-inflamatório. Se a gente tem uma dieta mais rica em anti-inflamatórios, né? Rica em vegetais, né? A gente tem tantos vegetais, alimentos baratos, né, Abi? Se for analisar essa mesa aqui, não são alimentos que falam, nossa, isso aí é caro pra gente ter na mesa. Não. Dia a dia do brasileiro. Exatamente. É só colocar e se deliciar e ter aí essa proteção anti-inflamatória e antioxidante. É isso que a gente precisa levar para as pessoas. Que incrível. E essa do brócolis é muito legal, porque quando eu também fui ver um plano alimentar, eu falei, brócolis, se puder, quase sempre, né? Eu como quase todo dia. Muito legal. Como. É remédio na mesa, né? E aí não precisa do remédio, né, doutor? A melhor farmácia é a feira. Com certeza, Dá pra minha gente tudo ali, tem né? tudo aqui. Doutor, muito obrigada, viu? Imagina, eu que por agradeço esclarecer sempre. Só pra desculpa gente. ter que ficar sentadinha aqui, que eu gosto de ficar em pé, aqui apontando. Fique à vontade. Doutor veio, minha gente. Doutor veio com dor hoje aqui pro Santa Receita e não avisou ninguém, tá? Não, até que a dor, assim, eu não posso ficar muito tempo de pé, eu tô com uma hernia de disco, provavelmente pode ser cirúrgico, mas eu tô me cuidando, então tem que ficar, às vezes, doutor. sentadinho, não dá pra ficar muito tempo de pé. Por favor. Vou ingerir muito, já tô ingerindo, muito anti-inflamatório. Muito inflamatório. Viu, minha gente? Viu? Aproveita. Um beijo grande. Obrigado, viu? Obrigada, Abi, obrigado pelo carinho que você sempre me recebe, viu? Fico Melhoras. muito feliz. Obrigado, Melhoras. querida, obrigado. Bom final de semana. Pra todos. Beijo pra Maluzinha. Mando sim, no coração. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @Dr. Roberto Navarro, tudo junto. Também tem o site www.drrobertonavarro.com.br. Pois é, né, Léo? É tão legal quando o doutor vem, né? E acho que mais uma vez a gente vê que a nossa saúde tá na mesa, né? E é só a gente saber escolher os nossos alimentos.